Olá, galera do Super à Prova, tudo bem? Aqui é a Priscila, professora de Sociologia, e hoje nós vamos dar continuidade à temática, né, dos movimentos sociais, da conquista de direitos, da cidadania, resolvendo aqui um exercício sobre a temática dos movimentos sociais no contexto brasileiro. Esse exercício é do Enem de 2011, ele está disponível aqui neste link para vocês terem acesso aí à prova, quiserem resolver outros exercícios do Enem. E antes de mais nada, antes da gente ir para o texto motivador, nós temos que ler o comando da questão, buscar identificar o que é essa pergunta, o que essa questão está pedindo para a gente resolver antes de nos direcionarmos a esse texto. Então vamos lá. Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática por quê? Então, ele está dizendo o seguinte, ó, os movimentos sociais, eles contribuem para o processo de construção democrática. Mas como que eles fazem isso? Como isso acontece? Certo? Então, vamos lá. Na década de 1990, os movimentos sociais camponeses e as ONGs tiveram destaque ao lado de outros sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente um conjunto de práticas democráticas no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados e na interface da sociedade civil com o Estado. O diálogo, o confronto e o conflito têm sido os motores no processo de construção democrática. Então, aqui o texto está apontando o seguinte, que a partir da década de 90, né, os movimentos sociais camponeses, ONGs, eles estão atuando na sociedade civil, na sociedade brasileira, por meio de um conjunto de práticas democráticas, em escolas, em comunidades, em grupos organizados, na sociedade civil, interface com o Estado. Dialogando, confrontando, né? E, a partir desse conflito, estão construindo uma democracia, o exercício da democracia no país. Vamos lá, as alternativas. Antes, vamos ler novamente o comando. Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática porque a. Determinam o papel do Estado nas transformações socioeconômicas? Não, no texto também não está apontando isso. Os movimentos sociais não vão determinar o papel do Estado nas transformações socioeconômicas. Eles podem até contribuir para isso, mas não é isso que a questão está apontando, certo? Aumentam o clima de tensão social na sociedade civil? Não, o texto está apontando o contrário, que o movimento social está em diálogo com a sociedade civil, em escolas, em comunidades. Lembra que o texto está apontando isso? E ele vai apresentar um diálogo, vai estabelecer um determinado conflito com o Estado, não com a sociedade civil. Nessa questão que o texto está abordando. Então, não vai ser essa alternativa. Pressiona o Estado para atendimento das demandas da sociedade? Vamos suspender essa alternativa. Privilegiam determinadas parcelas da sociedade em detrimento das demais? Não. O texto não está falando de movimentos sociais que estão privilegiando setores em detrimento de outros. Muito pelo contrário. Esses movimentos sociais estão buscando o quê? Uma equidade em relação aos direitos. Assegurar que determinados grupos tenham os seus direitos assegurados. Eles estão estabelecidos em leis, mas, na prática, isso não é efetivado. Então, eles não estão privilegiando setores em detrimento de outros, mas assegurando que setores tenham seus direitos garantidos. Propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado? Também não, o texto não está falando de valores éticos pelos órgãos do Estado. Então, a alternativa que nos resta é a C. Pressiona o Estado para atendimento das demandas da sociedade, que é isso que o texto está apontando. Olha, os movimentos sociais, vamos lá, eles estão em diálogo, ó, estão construindo um conjunto de práticas democráticas no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados, da interface da sociedade civil com o Estado. Então, os movimentos sociais eles estão em diálogo, estão no confronto e tem esse conflito para com o Estado, está contribuindo no processo de construção democrática. Então, eles pressionam o Estado para atendimento dessas demandas. Então, gente, na resolução aqui desse exercício, aqui a resposta C, deixei para vocês a resolução comentada, caso vocês queiram acessar apenas os slides no estudo de vocês. Então, tá o seguinte, a questão exige que o estudante, ao interpretar o texto, compreenda que ele expõe que tanto os movimentos sociais como as ONGs contribuíram para um processo de construção de práticas democráticas na sociedade civil, dialogando com o Estado, e que a relação entre esses setores
Os embates, discussões e conflitos são necessários para a concretização de um Estado democrático. Nessa perspectiva, os movimentos sociais contribuem para um processo de construção democrática, pois eles pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. Então, o Estado ele vai ser democrático a partir da participação de todos, né, dentro dessa instituição, para que todas as demandas da sociedade elas sejam garantidas, né, e asseguradas pelo Estado. E os movimentos sociais vão contribuir para que todos os setores tenham seus direitos garantidos, né, dentro de determinado Estado. Eu espero que a questão e a resolução desse exercício tenha auxiliado vocês, né, nas dúvidas que vocês estiverem. Espero que vocês tenham gostado da aula, que fiquem as referências da aula sobre o MAB e o MPL, para que vocês aprofundem aí seus estudos em casa. E eu vejo vocês na próxima aula para dar continuidade à discussão sobre movimentos sociais e cidadania. Até mais!